Olá, pessoal. Aqui quem fala é a professora Kelma e eu darei continuidade ao conteúdo de figuras de linguagem que nós trabalhamos semana passada. Então, nessa semana nós veremos mais 4 figuras de linguagem. Então, vamos lá. A primeira figura de linguagem estudada será a catacrese. Então, o que vem ser a catacrese? É o emprego de um termo figurado por falta de um termo próprio para designar determinadas coisas. Aí você diz, professora, não entendi. Vou explicar melhor. Quando eu não tenho um nome adequado, um nome específico para expressar o que eu quero, o que é que eu faço? Eu faço um empréstimo dessa palavra fora do seu sentido real. Como assim? Sentou-se no braço do sofá para descansar. Sofá, literalmente, tem braço? Não, não tem braço. Né? Mas essa parte do sofá, que a gente chama de braço do sofá, existe outro termo para designar essa parte do sofá? Não existe. Né? Então, a palavra braço aí, ela foi emprestada. Foi uma palavra usada fora do seu sentido real, né? Então, quando acontece isso, a figura de linguagem apresentada é a catacrese. Então, na próxima frase, não me lembro do seu nome, mas ainda vejo as suas eternas maçãs do rosto avermelhadas. Então, essa parte do rosto que a gente chama de maçãs do rosto, existe outro termo específico para designar essa localidade do nosso rosto? Não existe, certo? Então, a palavra maçã, que é uma fruta, ela foi usada, ela foi emprestada, né? Foi usada fora do seu sentido real. Então, quando acontece isso, é chamado de catacrese. Então, nós temos, por exemplo, costas da cadeira, manga da camisa, asa da xícara, pé da mesa, né? Dente de alho, batata da perna, cabeça de prego. Todos esses termos, essas palavras, elas são consideradas catacrese, né? A figura de linguagem apresentada aí é a catacrese. É quando eu utilizo um termo fora do seu sentido real, né? Eu faço um empréstimo de uma palavra fora do seu sentido real. A asa da xícara se quebrou. Então, a asa da xícara. A palavra asa, ela significa o quê? É uma parte, por exemplo, do corpo de uma ave, né? Mas a asa da xícara, essa parte da xícara que a gente chama de asa, não existe um termo específico para essa parte. Então, o que é que a gente faz? A gente pede emprestado essa palavra e usa ela fora do seu sentido real, né? Então, quando acontece isso, é chamado de catacrese. Usamos a catacrese em expressões como orelha de livro, dente de alho, como eu falei, costas da cadeira, manga da camisa, né? Pé do sofá, asa da xícara, pé da mesa. Então, esses termos, essas expressões, elas foram cristalizadas ao longo do tempo na nossa língua, né? Nós utilizamos esses termos constantemente no nosso dia a dia. E a gente não utiliza outro termo, né? Não tem um nome adequado ou específico para designar, por exemplo, batata da perna, né? A gente não conhece. Então, popularmente, nós utilizamos esses termos que se caracterizam como catacrese. Então, vamos para a próxima figura de linguagem. Tem aí um cartoon, né? O pé do sofá, mamãe, vai me matar. Então, não existe um termo específico para designar essa parte do sofá que a gente chama de pé.
Então, quando isso acontece, é chamado aí de catacrese. Pé, a palavra pé foi usada fora do seu sentido real. Anáfora. Então, a anáfora é uma figura de linguagem que consiste na repetição de uma palavra ou expressão. E quando ocorre essa repetição, tem o intuito de quê? De reforçar o sentido dessa palavra. Quando não tinha nada, eu quis. Quando tudo era ausência, esperei. Quando tive frio, tremi. Quando tive coragem, liguei. Então, a repetição da palavra quando, né? Em todos os versos. Então, quando acontece isso, essa repetição de palavra ou expressão, a figura de linguagem apresentada é anáfora. Próxima figura de linguagem é chamada de sinestesia. Então, o que vem ser a sinestesia? A sinestesia, a palavra esia, significa sensação, né? Significa sensação. A anestesia, né? A anestesia é a ausência de sentidos, é a ausência de sensações. Sinestesia, a palavra sinestesia é a junção de vários sentidos, é a junção de sensações, né? Então, sinestesia é a junção de planos sensoriais diferentes. E quais são os 5 sentidos que nós estudamos lá no primário? A visão, a audição, o olfato, paladar e tato. Então, quando aparecer termos que se remetem a esses 5 sentidos em um texto, em uma frase, então a figura de linguagem apresentada vai ser a sinestesia. Então, vamos lá. O brilho macio do cetim. Então, analisem essa frase. Brilho. Para eu visualizar o brilho de algo, eu preciso do quê? Da visão, né? Macio. Para eu sentir a maciez de algo, eu preciso do tato. Então, nós temos aí 2 sentidos que foram abordados nessa frase, né? Então, a figura de linguagem, sinestesia. O doce afago materno. Doce. Para eu sentir o sabor de algo, se é doce, azedo, eu preciso do paladar, né? Afago, né? Para você afagar alguém, fazer um carinho em alguém, você precisa do quê? Do tato. Então, quais são os sentidos apresentados? Paladar mais tato, né? Se apareceu um dos 5 sentidos, sinestesia. Verde azedo, para visualizar a cor verde. Visão. Azedo, o paladar. Aroma gritante, para sentir o cheiro de algo, aroma. Olfato. Gritante, para ouvir o barulho de algo, audição. Então, apareceu aí um dos 5 sentidos, a figura de linguagem apresentada, sinestesia. Então, nós temos outros exemplos aqui. Já sentia o cheiro doce da liberdade. Então, cheiro vai nos remeter a que sentido? Cheiro vai ser o olfato e doce, paladar. Então, apareceu aí palavras que nos remetem a um dos 5 sentidos, então sinestesia. Dirigiu-me uma palavra amarga e fria. Amarga, o sabor. Fria, para você sentir a frieza de algo. Tato, né? Então, sinestesia. Esse perfume é muito doce, doce, paladar. Esse bolo de leite está super macio. Então, para sentir a maciez de algo, nós precisamos do tato. Então, apareceu alguma palavra que nos remete a um dos 5 sentidos, a figura de linguagem apresentada vai ser sinestesia.
Próxima figura de linguagem é chamada de metonímia. Essa é bem legal, é bem bacana. Então, o que é a metonímia? A metonímia, ela consiste em empregar um termo em lugar de outro, havendo entre ambos uma relação de sentido, uma relação de proximidade. Então, a metonímia é quando eu faço a substituição de um termo por outro. Por exemplo, autor pela obra. Então, quando eu digo gosto de ler Machado de Assis, eu não leio a pessoa Machado de Assis, não tem como eu ler a pessoa. Eu gosto de ler a obra literária de Machado de Assis, eu gosto de ler os livros de Machado de Assis, certo? Então, quando eu faço essa troca, né, da obra pelo autor, eu estou utilizando aí a metonímia, certo? A metonímia é quando você substitui um termo por outro. Então, lugar pelo produto do lugar. Fumei um saboroso Havana. Então, Havana aí nós estamos falando do quê? Do lugar, né? E quando eu digo fumei um saboroso Havana, eu quero dizer que eu fumei um saboroso charuto, né? Então, quando ocorre essa troca aí, né, do lugar pelo produto do lugar, metonímia. Continente pelo conteúdo. Beber o cálice todo. Você não é capaz de beber o cálice, você é capaz de beber o líquido que está dentro do cálice, certo? Então, ocorreu aí uma substituição de um termo por outro, né? O continente pelo conteúdo. Então, quando ocorre isso, metonímia. A gente costuma muito utilizar no nosso dia a dia, vou beber um copo de água. Ninguém bebe um copo, né? Você é capaz de beber o líquido que está dentro do copo. Comi um prato de feijão. Você não come o prato, você come o que tem dentro do prato, o alimento, né? Então, quando ocorre isso, é metonímia, né? Continente pelo conteúdo. Parte pelo todo. Várias pernas passavam apressadamente. Então, quando eu digo várias pernas, eu quero dizer que várias pessoas passavam apressadamente. Então, uma parte do corpo, né, pernas, parte pelo todo. Então, houve aí uma substituição de um termo por outro. E esse aqui é bem legal, a marca pelo produto, particularmente é o que eu mais gosto. Minha filha adora Danone, né? Sua filha, ela adora, não adora a marca Danone, ela adora o iogurte que é da marca Danone, certo? Então, Danone aí ele é o quê? A marca, né? Então, quando você faz essa troca, né, da marca pelo produto, né, metonímia. Então, a marca pelo produto. Quando a marca, ela vira nome. Então, nós temos aqui algumas curiosidades. Então, a palavra bombril, que a gente utiliza muito no nosso dia a dia, que a gente chama, menina, pega aí o bombril para lavar a louça, né? Na verdade, bombril é a marca. Você está pedindo para a menina pegar a palha de aço. Mas no nosso dia a dia, ninguém utiliza esse termo, né? Palha de aço. Pegar ali a palha de aço para lavar a louça. Então, a gente utiliza sempre a marca ao invés do produto, né? Então, Cotonete é uma marca criada pela Johnson & Johnson. O nome correto é hastes de algodão flexível. Situação semelhante à do bombril. Ninguém pede uma haste flexível. Então, ninguém diz, me dê aí uma haste flexível, né? Se você falar, muita gente não vai nem saber o que é. Então, todo mundo
já se acostumou a falar Cotonete, mas Cotonete é a marca, certo? Então, isso aí é um tipo de metonímia. Maisena. Então, maisena é a marca. O que tem dentro dessa caixinha amarela é o amido de milho. Mas ninguém vai ao supermercado e chega perguntando, me diz aí, você poderia me dizer qual é a seção que se encontra amido de milho? Né? A pessoa que vai lhe atender pode ser que até nem saiba o que é. Então, amido de milho nada mais é do que o que a gente chama de maisena, né? Maisena, na verdade, é a marca. Então, ocorreu o que aí? A troca, né? Da marca, do produto pela marca, né? Então, Band-Aid. A Johnson Johnson deve ter uma divisão bem remunerada para criar esses nomes marcas. Então, Band-Aid é a marca. O que a gente conhece como Band-Aid aí é o curativo adesivo. Mas ninguém vai na farmácia e chega pedindo, me dê aí uma caixinha de curativo adesivo, né? Todo mundo conhece por Band-Aid. Então, isso aí é um tipo de metonímia. Xerox, essa é bem bacana, nem eu sabia também. Quando eu estava estudando para montar os slides, eu achei interessante colocar essa curiosidade. Então, Xerox, né, que essa palavra Xerox derivou até o verbo xerocar. Na verdade, a palavra Xerox é o nome de uma empresa, né, que produz as famosas máquinas de fotocópia. Então, quando você eu vou tirar uma Xerox, você não vai tirar uma Xerox, né? Xerox é a empresa, você vai tirar uma fotocópia. Mas no nosso dia a dia, ninguém fala dessa forma, né? Usa o termo Xerox mesmo. Leite moça também é a marca, né? Leite moça é a marca. O que tem dentro do recipiente, né, é o leite condensado, né? Leite moça é uma das marcas da Nestlé, né? É o leite condensado que tem dentro dessa latinha aí que a gente conhece leite moça. O famoso miojo, né? O miojo. O miojo é a marca, o Nissin Miojo. O que tem dentro desse pacotinho aí é o macarrão instantâneo. Então, Jeep também é a marca. Então, o nome desse carro aí não é Jeep, é carro off-road. Mas ninguém fala dessa forma, né? Só conhece por Jeep. Chicletes, olha só que interessante esse. Chicletes é a marca, né? Chicletes criado pela marca da Adams para o verdadeiro nome do produto. Então, o que tem dentro aí desse papelzinho, dessa caixinha, é a goma de mascar. Só que raramente, eu acredito que quase ninguém vai a uma vendinha, por exemplo, comprar goma de mascar, vai comprar chiclete, né? Só que chiclete é a marca. Então, outro exemplo aí de metonímia. Quando você substitui um termo por outro, né? É a marca pelo produto. Bem, nossa aula acabou. Espero que vocês tenham entendido todas as figuras de linguagem apresentadas. E na sequência tem uma atividade logo abaixo no Google Forms. Até a próxima aula.